Mais uma sessão complexa para o mercado português, para o mercado financeiro e o índice PSI20. Para quem acompanhou o mercado financeiro, durante a manhã tivemos praticamente ou totalmente todos os títulos no vermelho, pressão vendedora. Depois há aqui uma recuperação e o início da tarde acaba por haver aqui alguns títulos que se destacam pela positiva, nomeadamente EDP Renováveis, depois a Alter. Também tivemos Energias de Portugal, EDP, e tivemos Jerónimo Martins que veio a recuperar um bocadinho, já que fechou a 0.10, praticamente no neutro, e também tivemos a Navigator Company praticamente no 0 a 0. Verificamos pelo lado menos positivo, Banco Comercial Português 3%, tivemos a Galp Energia, também a Ramada, mas como a Ramada é um título com menor liquidez, não é tão significativo comparadamente, por exemplo, a Galp Energia que perdeu quase 4% e negociou praticamente mais de 2 milhões e meio de ações. Verificamos também, pelo lado menos positivo, a Farol, perdeu pouco mais de 2,5% e com um volume também interessante, mais de 5 milhões de ações. Se analisarmos aqui o PSI20, verificamos que ele fechou a sessão a perder 0,27 e se analisarmos aqui o gráfico do PSI20, verificamos que as últimas 3 sessões acabam por não mostrar qualquer força. Isto remete-nos para um cenário menos positivo, ou pelo menos uma perspectiva, se não vier a ser melhorada nas próximas sessões, poderemos ter então um cenário mais pessimista para o PSI20, já que ele poderia vir a cair para esta zona dos 4.750, 4.700 pontos. Isto corresponde a uma queda na ordem dos 5% e ir ao encontro da média móvel exponencial de 17 períodos no gráfico semanal, mas no entanto também iria criar aqui uma vela mais negativa do gráfico mensal e não pretendíamos isso, pretendemos que sim, que ele venha a criar força, a manter-se cada vez mais cá em cima, mais próximo dos 5.300 pontos, para deixar também um cenário mais positivo no gráfico mensal. Esperemos que seja isso que venha a acontecer e que não tenhamos aqui então um pequeno movimento e depois uma queda mais brusca nas próximas sessões, nas próximas semanas. Vamos aqui então analisar mais 3 ações do PSI20, 3 ou 4, vamos ver se também será incluída a quarta. Vamos começar pela Mota-Engil. Então os acionistas da Mota-Engil continuam à espera de mais informação em relação ao aumento de capital. Muitos outros investidores estão à espera de mais informações também para saber se realmente vale a pena investir na Mota-Engil. Sabemos que tem havido boas notícias para o título em termos de contratos, futuros contratos, e verificamos que não tem acontecido nada com a Mota-Engil. Regressa às médias móveis, período de lateralização, sobe aqui durante 4 sessões, teve aqui um impacto interessante, já que recuperou aqui na ordem dos 12, 13%, volta a corrigir e está aqui neste cenário complexo. Por um lado, seria interessante ele começar nas próximas sessões a reagir, no entanto, comece cada vez mais a ter uma perspectiva que ele possa regressar para esta zona. Eventualmente fazer aqui a quebra de 1,31, poderá ser um dos cenários, vir lentamente quebrar e recuperar esta zona, ou eventualmente começar aqui a parar um bocadinho mais acima, possivelmente aqui nesta zona de 1,33, 1,34. Poderá ser um dos 2 cenários que poderá aqui ocorrer. Penso que poderá ocorrer também se traçarmos aqui uma retração de Fibonacci. Esta zona que estou aqui a mencionar de 1,30, a quebra já foi então anteriormente um reteste, novamente, e também corresponde a 0,61% de retração de Fibonacci. Não convinha muito quebrar esta zona de 1,30 para termos aqui uma perspectiva mais positiva em termos de muitíssimo curto prazo para as ações da Mota-Engil, porque senão sabemos que ele poderá cair aqui nesta zona de 1,18 e certamente que é um cenário mais negativo, é um cenário que possivelmente muitos investidores não acreditam nisso, acreditam mais na possível período de lateralização, uma recuperação para esta zona novamente de 1,70 ou eventualmente de 1,60 e não tanto numa correção mais brusca. Mas para já estamos neste movimento, aqui faz um zigue-zague descendente, um zigue-zague ascendente e está agora neste período mais lateral. Este seria um cenário mais pessimista, menos provável, mas também em cima da mesa. Para já o que podemos também verificar é que está aqui a criar isto e por isso convinha mesmo ele sair desta zona com uma vela de força e depois as próximas sessões ele começar também a conquistar esta zona. Outra ação no PSI20 é a nova base. Verificamos que as ações têm vindo aqui a respeitar o anterior fundo,
realizado aqui em junho de 2020, na zona dos 3,05, e verificamos que lateraliza, volta a recuperar as médias móveis, mas sem força, sem grande intenção. Verificamos então que, certamente, as próximas sessões e as próximas semanas, o título deverá permanecer aqui nesta zona, entre os 3,05 e os 3,78, e para já não há novidades. Possivelmente a longo prazo, sim, poderemos expectar que venha a evoluir e que venha a superar aqui os 3,78, mas para já no muitíssimo curto prazo não há aqui indicação de força, não temos ainda rompimento do seu anterior topo, por exemplo, esta zona dos 3,54€, e verificamos que tem vindo aqui mais num período de lateralização. As ações da NOS SGPS estão neste momento novamente a corrigir, verificamos que tem vindo aqui a corrigir após este movimento de impulso, verificamos que anteriormente também, penso que tinha feito aqui um comentário nesta zona, que não gostava desta subida, acabou por não evoluir até o possível target de 3,71, faz uma correção, período mais lateral, volta novamente a lançar um movimento mais bonito, um movimento mais impulsivo, mais de força, e depois começa aqui a corrigir. E esperemos que nesta zona de 2,92€ comece aqui a dar um sinal mais de força e possa interromper esta correção que está aqui a originar. Seria um bom sinal para termos aqui uma perspectiva de vir pelo menos novamente para esta zona dos 3,20€ por ação, no muitíssimo curto prazo, mas teremos que aguardar e verificar o que é que se vai passar. Sabemos que para já estamos aqui então num período mais lateral nas ações da NOS SGPS. Mesmo numa perspectiva um bocadinho mais médio e longo prazo, verificamos então que estamos a negociar abaixo das médias móveis. Anteriormente veio aqui contra as médias móveis, faz esta forte correção, volta novamente a ter aqui este movimento, mas vamos ver se consegue reverter-se aqui nesta zona, criar novamente mais um período lateral e respeitando esta zona, assim, lateral, lateral e depois caminhar, ou teremos aqui então uma surpresa menos positiva nas ações da NOS SGPS e ele cair e fazer aqui o rompimento do seu anterior fundo, 2,68€. Eventualmente até poderemos colocar aqui uma linha de referência nos extremos e esperemos então, já que anteriormente respeitou, novamente um reteste e num cenário mais negativo que venha aqui nesta zona de 2,80€ também a respeitar e criar aqui um movimento mais de pausa para depois novamente iniciar, criando aqui uma base, um fundo relevante para este título, NOS SGPS. Esperemos que sim. Verificamos então que o Stocastic também já está aqui numa zona mais confortável, verificamos que o RSI também está nos 49 e se verificarmos aqui o MACD, verificamos que tem aqui um sinal de compra, verificamos também que em relação ao seu anterior fundo e este movimento, cria aqui um movimento mais de divergência positiva a favor, mas enquanto não sairmos aqui nesta zona, ver o que é que vai acontecer aqui, não teremos para já perspectivas positivas para o título. Quero também fazer um breve comentário à Galp Energia. A Galp Energia que na sessão de hoje foi um dos títulos que mais perdeu. Verificamos que anteriormente ele acaba então nesta zona das médias móveis, reage em alta, corrige. Hoje a sessão foi também com volume e convém ter aqui algum cuidado. Diria que se na próxima sessão tivermos aqui então o rompimento do seu anterior topo ou tivermos aqui uma resposta para depois na próxima semana termos aqui um rompimento, poderia dar aqui um sinal positivo de poder vir a conquistar estas zonas, 9€, 10€, eventualmente um pouco mais, mas sabemos que esta zona é complexa e para já não temos aqui uma perspectiva positiva. Verificamos também que eventualmente se traçarmos assim a linha está a fazer rompimento, se traçarmos aqui uma linha mais nos extremos, também está aqui a fazer um reteste. É muito importante saber o que é que vai acontecer na próxima sessão, pelo menos para quem tem uma perspectiva mais de muitíssimo curto prazo, para quem também estava aqui posicionado aqui nestas zonas e saber o que é que se vai passar. Senão, será o cenário que eu tinha partilhado convosco no anterior vídeo, que poderá haver aqui uma correção para estas zonas no muitíssimo curto prazo. Vamos então esperar que não seja esse o cenário e termos aqui uma perspectiva de possível reversão. E também poderíamos aqui analisar o gráfico do petróleo, Brent, contratos futuros, e verificamos o que é que ele tem feito nos últimos tempos, desde o meu último comentário. Acaba por vir a evoluir. A Galp Energia não acompanhou este movimento desde o meu último comentário.
acabou por reagir. Aqui o petróleo valorizou 15% e, no entanto, não tivemos movimentos interessantes na Galp Energia. Se reduzirmos o gráfico, verificamos que nesta zona foi anteriormente suporte, esta zona um bocadinho mais acima, aqui na zona dos $60, também criou aqui uma resistência, foi depois quando ele caiu, e verificamos que desde março a maio, aliás, mais de maio, verificamos que há aqui uma recuperação, correção e novamente. Se tivermos aqui uma perspectiva de mais de curto prazo, tudo indica para já que temos uma tendência ascendente, correção, novamente, existe aqui esta possibilidade de target de 100% do anterior movimento aqui na zona dos $66, verificamos que estamos a negociar acima das médias móveis, estamos aqui num período mais lateral, faz aqui um reteste muito próximo à média móvel, período lateral, e poderíamos expectar ainda um desafiar desta zona. Ele relançar novamente um movimento ascendente, poderá colmatar aqui nesta zona, pelo menos no muitíssimo curto prazo. Verificamos que a tendência do petróleo, pelo menos no gráfico diário, tem sido esta: topo, fundo, novamente, aqui uma correção, ou pelo menos uma correção em período mais lateral, novamente aqui 2, 4, 6, 5 sessões a valorizar como deve ser, depois volta novamente a lateralizar, e eu diria que poderemos ter aqui então mais um esticar, mais um impulso. Verificamos que o RSI já esteve em área de sobrecompra, aliviou e poderíamos ter aqui mais um movimento, e o estocástico tem vindo aqui também a entrar e sair em áreas de sobrecompra. Se analisarmos também o MACD, vamos ver como é que ele está aqui neste período mais neutral, criou aqui também uma divergência para o histograma, já que tem vindo a criar topos cada vez mais altos que o anterior, e o histograma cada vez acaba por criar aqui um topo mais baixo que o anterior, criando aqui uma divergência negativa. Por isso, vamos ver se este esticar, este impulso dará aqui um movimento na Galp Energia. Sabemos que não é fácil, sabemos que estamos a entrar agora novamente num confinamento mais complexo, mais restritivo, e sabemos que a Europa, todo o mundo está também a sentir um bocadinho isso. Desejo então uma boa semana de trading. Se estás a assistir e estás ainda comigo, um grande abraço, uma boa semana de trading, e obrigado por participares e estares comigo. Tchau.